Vamos para o estudo do Tânia, para a data de 20 de Sivan. Estamos no início do capítulo 7 do portal da Unicidade da Fé, quando o Alter Rebbe está nos explicando aquilo que é trazido no Zohar, que existe Yehuda Ilaá e Yehuda Tataá, existe unificação superior e unificação inferior. E para entender isso, ele estava nos explicando a atuação, o efeito, a necessidade da Sefirá de Malchut, do atributo divino de soberania e reinado, conforme nós vimos anteriormente. Agora o Alter Rebbe continua nos explicando mais como nós vemos e percebemos que o atributo de Malchut, reinado e soberania divina, está relacionado, está vinculado ao conceito de mundo, dos mundos e universo, assim como o mundo é, da forma que ele é Olam, e não conforme, ou seja, assim como o mundo, assim como é a percepção do mundo e suas criaturas, como elas percebem as coisas. Como nós dissemos, o mundo, as criaturas do mundo, elas não percebem a força, elas não têm percepção da força vital divina que lhes dá a existência, porque caso contrário elas se anulariam por completo. Isso é derivado, como nós explicamos, desse encobrimento, dessa condensação intensa que vem através do atributo de Malchut, para que hajam chamados súditos, ou multidão, reino, que se sintam apartados, distintos, separados do rei, e eles possam coroar o rei, porque só existe rei quando há povo, e povo significa pessoas distantes, afastadas do rei, mas que mesmo assim aceitam o jugo do seu reinado. Agora ele nos explica como esse atributo de Malchut tem a ver com o mundo, da forma que o mundo é, dentro da sua percepção, e não conforme efetivamente as coisas são aos olhos de Deus, ou seja, que aos olhos de Deus e na prática, na verdade, assim é que tudo está anulado em relação à palavra de Deus, que é a fonte de energia. Mas daí, quando tudo está anulado, então desaparece o mundo, desaparece criatura, só há em evidência o Criador, só se percebe o Criador. Mas aqui quando nós falamos em mundo, nós falamos em criaturas, isso está associado com o conceito de Malchut, do atributo de soberania divina, conforme ele vai nos explicando adiante. Vehinei geder ubechinat shem olam, nofel al bechinat makom ubechinat zman dafka. בחינת מקום, מזרח ומערב, צפון ודרום, מעלה ומטה, בחינת זמן, עבר, הווה ועתיד. Traduzindo, nos diz o Alter Rebbe, tudo que é designado pelo vocábulo mundo, criaturas, seres, etc., deve ser definido pelas dimensões, espaço e tempo, tudo que está relacionado com o mundo, então tem que ser definido pelas dimensões, espaço e tempo. Espaço refere-se a leste, oeste, norte, sul, alto e baixo, e os espaços, né? Lugar, enquanto que tempo se refere a passado, presente e futuro. Isso, nos diz o Alter Rebbe, está relacionado com o conceito de mundos, ou seja, que a definição de mundo, assim como o mundo é, ao nosso ver, na nossa percepção, é quando existem essas características que o definem, ou definem as suas criaturas, características relacionadas com tempo e espaço, ou seja, todo o conceito de espaço tem a ver com distinção, separação, dois
dois elementos, dois seres não ocupam o mesmo espaço, então cada um tem o seu espaço, tem o seu lugar, então isso significa divisão, isso significa distinção. O que distingue uma criatura da outra, que uma criatura se encontra naquele lugar enquanto a outra está do outro lugar, podem estar bem perto ou juntas, mas cada uma tem o seu próprio lugar, e isso lhes define como criaturas, cada criatura ocupa o seu próprio lugar, mas isso é uma condição de separação, de distinção. Esse lugar não é o mesmo que o outro e assim por diante. Da mesma forma se aplica também na dimensão tempo. Aquilo que é tempo passado não é o que está acontecendo no presente, aquilo que é o presente não é o que vai acontecer ainda no futuro e assim por diante. Então tudo isso são divisões, são distinções que dão uma aplicação específica a cada ser, a cada criatura. Cada ser e criatura tem o seu lugar em tempo e espaço. Portanto, o que os torna seres, criaturas perceptíveis aos seus próprios olhos é a sua presença na dimensão de tempo e de espaço. Portanto, as dimensões de tempo e espaço são elas que tornam o mundo dentro das suas limitações, dentro das suas medidas, dentro das suas especificações. Já o conceito de mundo e criaturas, conforme estão na fonte, por assim dizer, na palavra de Deus, que é a fonte de energia e de existência de todos os universos, com todos os seus seres e criaturas, lá não se aplica o conceito nem de tempo e nem de espaço. Por quê? Porque lá não há divisões ou subdivisões, não há distinções, tudo está plenamente unificado com Deus, tudo lá é uma emanação da luz divina, portanto não há distinções nem divisões e, portanto, não há lá tempo e espaço. O conceito de tempo e espaço está relacionado somente com os mundos, com seres e criaturas, assim como eles são. E continua e nos diz o Alter Rebbe, Vehinei, Kol bechinot eilu, ein lahem shaychut bemidot hakdoshot haelionot. Diz o Alter Rebbe, nenhuma dessas propriedades de tempo ou de espaço, nenhuma dessas propriedades é aplicável aos atributos de Deus, com exceção unicamente do atributo divino de Malchut. Ele nos diz que nos outros atributos divinos, nas outras Sefirot, não há essas dimensões, não há possibilidade de surgimento dessas dimensões de tempo e espaço, dessas divisões ou dessas distinções. Apenas e tão somente no atributo de Malchut. Como ele vai nos explicar o porquê. Que im bemidat Malchuto itbarach levada, שייך לומר שהוא יתברך מלך למעלה עד אין קץ ולמטה עד אין תכלית, וכן לדלת סטרין, וכן בבחינת זמן, השם מלך, השם מלך, השם ימלוך. Ele nos fala que esses, em relação aos outros atributos de Deus, não se aplicam essas dimensões de tempo e espaço, mas apenas, com exceção, unicamente ao atributo divino de Malchut, porque somente em relação a esse atributo de Malchut, de soberania e reinado divino, pode-se dizer que Deus reina em toda parte, em qualquer lugar, em todos os pontos do mundo, do universo. Ele é rei. A gente pode dizer somente em relação a reinado e soberania que ele é rei de determinado lugar, estendendo-se essa soberania por todo o universo, na linguagem do Tikkun Zohar, para o alto sem limite e para baixo sem fim. Então, assim como isso ocorre na dimensão espaço, que isso se aplica a Malchut, que a gente diz que Deus reina por toda parte, em todo lugar, da mesma forma também, assim como nas quatro direções, todas as quatro direções. E da mesma maneira ele nos diz que sua soberania se estende igualmente pela totalidade do tempo, que Deus reina em todos os tempos, no passado, no presente e futuro, como a gente fala de fato na nossa liturgia matinal. Deus reina, Deus reinou e Deus reinará. Então isso se aplica apenas e tão somente ao atributo de Malchut. Deus reina em todo lugar, ou em todo momento, em qualquer hora, em qualquer momento, em qualquer tempo, ou em qualquer lugar.
os outros atributos divinos, os atributos superiores que estão acima de Malchut. Malchut é o 10º, e o último, os outros atributos, não têm qualquer vínculo e relação com dimensões de tempo, com dimensão de tempo ou de espaço. Somente o atributo de Malchut, ele tem alguma conexão com o lugar. Deus reina sobre esse lugar ou em todo lugar, pode-se dizer. Ou que Deus reina acima e abaixo ou por todas as direções. E a mesma coisa também na dimensão tempo. Isso se aplica apenas em relação ao atributo de Malchut. Como nós falamos, que em Malchut vem esse tzimtzum, essa condensação, essa limitação, esse encobrimento, que vai possibilitar o surgimento, porque tanto tempo como espaço são coisas limitadas. Esse lugar e não outro lugar, nesse momento e não em outro, etc. Né? Então, o conceito de mundo tem a ver com limitação, está sujeito às limitações de tempo e espaço. Isso tem a ver com as limitações da luz infinita de Deus que ocorrem através do atributo de Malchut. Inclusive, só esclarecendo que aquilo que nós falamos nos capítulos anteriores, que também o nome Eloquim, que o nome Eloquim está associado ao atributo de Gvurá, rigor, severidade, os atributos divinos, que ele também representa ou ele desempenha o papel de encobrimento, de ocultação, mas isso não tem a ver com o que nós estamos expondo e dizendo aqui, porque quando nós falamos que o nome Eloquim encobre, ele encobre a luz divina, mas a luz divina continua como luz divina, com suas propriedades, só que de forma mais condensada. Aqui nós estamos falando de mais do que isso, não só ocultar, encobrir a luz divina, mas de criar a limitação, dar surgimento, dar vazão ao surgimento, aparição de criaturas que estejam presentes em dimensões limitadas de tempo e espaço. Isso não é derivado do encobrimento do nome Eloquim, do atributo de Gvurá, isso é derivado unicamente, especificamente do nome Adne, Senhor do Universo, que está associado com o atributo de Malchut, de soberania. De fato, o atributo de Eloquim, de Gvurá, ele encobre e oculta também, porém, ele apenas encobre, vamos dizer, a luz que vinha com toda a intensidade do nome Havaiá, que tem a ver com Chesed, ou acima disso, a bondade, expansão divina, mas de forma ainda que se encontram acima de tempo e de espaço. Mas o nome Eloquim ainda não é a fonte de surgimento do mundo e das dimensões de tempo e de espaço, que isso só surge a partir do atributo de Malchut, que está associado ao nome Adne. De qualquer forma, ele nos diz, nós vemos que aquilo que ele está nos explicando aqui, que o atributo de Malchut está relacionado com o mundo, assim como ele é mundo. As criaturas, como são criaturas, se sentindo criaturas e não anuladas e nulificadas diante do Criador. Prossegue, o Alter Rebbe nos diz, ונמצא שחיות המקום, וכן חיות הזמן, והתהוותם מאין ליש, וקיומם כל זמן קיומם, וממידת מלכותו יתברך בשם אדנות ברוך הוא. Segue-se o que a gente vê e conclui disso, que a fonte energética, o que dá fonte, o que dá existência a essas dimensões, a fonte energética do espaço e a fonte energética do tempo, ou seja, a luz divina, a energia vital de Deus que cria o espaço e o tempo e os sustenta enquanto existem, que isso tem a ver com todos os mundos e suas criaturas e seres. Então, a fonte de existência de tudo isso é o atributo divino da soberania Malchut, que é de onde é proveniente, por onde passa e de onde se deriva essa luz já condensada, limitada, de forma tal a ponto de poder viabilizar o surgimento de criaturas limitadas dentro do tempo, dentro do contexto de tempo e de espaço e suas limitações. Então, isso está ligado com o atributo de soberania Malchut e o nome divino Adne, Amonai, enfim. De qualquer forma, ele nos diz que a partir disso, e aqui vem uma ressalva, um esclarecimento importante,
A gente poderia pensar que uma vez que a energia divina que dá existência aos seres e criaturas do mundo, nas dimensões tempo e espaço, é derivada de Malchut, do atributo de soberania, então a gente poderia pensar que a principal fonte de vitalidade e existência de tudo aqui, tudo que nós vemos e tudo que se sente criatura apartada, etc., tudo que se sente algo distinto e não percebe o Criador e que se enquadra nas limitações de tempo e espaço, a gente poderia pensar que isso flui, não só flui, mas se deriva do atributo de Malchut. E aqui ele vai começar a nos explicar o conceito de unicidade, pelo menos unicidade a nível, vamos ver, a nível superior, a nível inferior. ולפי שמידת מלכותו יתברך מיוחדת במהותו ועצמותו יתברך בתכלית הייחוד כמו שהתבאר. אילקח גם בחינת המקום והזמן בטלים במציאות ממש לגבי מהותו ועצמותו יתברך כביטול אור השמש בשמש. Então, esclarecimento importante, ele nos fala, visto que, conforme será explicado, o atributo divino de Malchut, esse atributo não é um atributo autônomo, independente, Deus nos livre, não é uma força independente, uma força apartada de Deus, é um atributo divino. E mais do que isso, como atributo divino, mesmo Malchut, que condensa, oculta, limita, etc., possibilita a criação da limitação de tempo e espaço, etc. Mas, como ele vai nos explicar adiante, o atributo divino de Malchut está fundido em união perfeita com os atributos mais altos, com os atributos acima dele, que expressam a essência e ser transcendentes de Deus. Os atributos superiores supremos estão perfeitamente unificados com Deus e eles expressam a essência divina de Deus, a essência transcendental, além do mundo. Não só o supratemporal, acima do tempo, acima do espaço transcendental, aquilo que está acima de mundos e universo, etc. Ou seja, expressam a essência de Deus, o Criador, e não criaturas. Ele nos diz que, na verdade, mesmo Sefirat Malchut, mesmo esse atributo de reinado, soberania, que dá origem, ou deriva dele, ou flui, melhor dizendo, o correto que nós vamos ver é que flui através dele essa energia que vai viabilizar tempo, espaço, criaturas apartadas, etc. Mas esse atributo está profundamente, ele também está fundido, unificado com os atributos superiores que expressam a essência e ser transcendentes de Deus além do mundo. Então, o que isso significa? Que quando Malchut está profundamente enredada, ela está unificada nos atributos mais altos, em unificação superior. Na verdade, ela também continua vinculada à essência divina, e diante da essência divina, como nós vimos, todas as criaturas perdem sua identidade, todas as criaturas são completamente anuladas, nulificadas. Por isso ele nos fala, quando Malchut está profundamente enredada nos atributos mais altos, em unificação superior, o espaço e o tempo, que são criados por meio de Malchut, também são anulados, destituídos de sua identidade independente, pela essência e ser transcendentes de Deus, como a identidade de um raio de luz solar é anulada no Sol. Então, assunto profundo. Vamos tentar elaborar e explicar um pouco mais o que nos diz o Alter Rebbe aqui. O Alter Rebbe está nos dizendo uma vez que o atributo de Malchut, que é a fonte dessa energia condensada, ocultada, limitada, que vai dar origem ao mundo universo dentro das suas limitações, dentro das dimensões de tempo, espaço, etc. Mas, no fundo, uma vez que é um atributo divino, não é uma força independente, não é uma força distinta e separada. Pelo contrário, está completamente integrada com os atributos superiores a ela. Na verdade, ela recebe toda a sua energia dos atributos superiores. E, portanto, esse atributo
e reinado e soberania está enredado, está completamente unificado, em perfeita unificação com a essência divina transcendental, que está acima não só de tempo e espaço, acima de criaturas, acima de mundo, a essência de Deus. Uma vez que a gente falou que em relação, já nos foi explicado que todos os mundos, eles recebem a sua existência da forma que eles são, se sentindo criaturas à parte, com identidade própria, eles recebem a sua energia vital, divina, através do atributo de Malchut. Mas Malchut, por sua vez, está unificado com a essência de Deus. Está unificado, anulado, diante da essência de Deus transcendental acima do mundo. Não é? Por isso, daqui se percebe, daqui se conclui que, na realidade, tudo que é derivado de Malchut, portanto, toda a existência de todos os seres e criaturas de todos os mundos e universos, nas dimensões tempo e espaço, dentro das suas limitações, tudo que é derivado de Malchut, por tabela, se Malchut está enredado, unificado, em perfeita união com as sefirot superiores, com a essência de Deus, o mundo também assim está. Tudo que é derivado de Malchut também está unificado com Deus e anulado diante dele. Anulado por completo diante da essência de Deus. Portanto, ele nos diz que essa anulação das criaturas em relação a Malchut. Por quê? Porque todas elas dependem da energia que flui do atributo de Malchut para existirem na forma que são, nas dimensões tempo e espaço, etc. Na prática, as criaturas, elas não se anulam por completo. Pelo contrário, esse é o objetivo de Malchut. Se fala que Malchut, para Deus, entre aspas, poder reinar, é necessário haver súditos. Por isso, como efeito da atuação do atributo de Malchut, surgem esses seres e essas criaturas se sentindo independentes, autônomos, etc. Então eles não estão anulados à sua fonte de existência, que é a luz e a energia vital que flui de Malchut. Porque, de fato, em relação a Sefirah de Malchut, os mundos têm alguma importância. Por quê? Porque toda a finalidade dessa atuação, dessa condensação, todo o efeito desse encobrimento que submete a luz divina, a Sefirah de Malchut, o atributo de Malchut, é justamente fazer surgir mundos que se sintam apartados, separados, para poderem eles assumir o reinado divino, não é? Sendo distintos. Mas isso que nós dissemos, os mundos em relação a Malchut podem ocupar algum espaço, podem ter, por assim dizer, alguma importância, porque todo o objetivo de Malchut é criar os mundos e seres, criaturas autônomos independentes, que se sentem autônomos e independentes como nós. Porém, ele nos diz, isso são os mundos em relação a Malchut, mas a Sefirah de Malchut em relação ao que está acima dela, as Sefirot superiores, a essência divina, ela está completamente anulada e, portanto, tudo que é derivado dela, todos os seres e criaturas de todos os mundos e universos, nas dimensões tempo e espaço, etc., por tabela, efetivamente, eles continuam anulados, são anulados em relação a Deus. Em relação a Sefirah de Malchut, os mundos parecem ter uma existência própria, porque assim a Sefirah de Malchut estabeleceu que eles surgissem, que eles fossem criados e que assim eles se sentissem, que essa fosse a sua percepção, para a finalização do propósito divino da criação, para a realização desse propósito. Então, em relação a Sefirah de Malchut, os mundos parecem ter essa existência própria, mas uma vez que Malchut, em relação ao que está acima dela, o atributo de Malchut, está anulado totalmente em relação à essência de Deus, então tudo que é derivado do atributo de Malchut, por tabela, também está anulado em relação ao Criador. Portanto, ele nos diz, ou seja, aqui se fala que essa anulação dos mundos, nesse caso, seres e criaturas, não é apenas que a gente diz que eles não têm, são insignificantes, não, em relação ao que está acima, eles não têm qualquer importância. Não é? Então, ele nos diz, existe aquilo que se fala, bitula olamot, anulação dos mundos. Então eles não têm qualquer existência própria, qualquer importância, qualquer significado, são completamente nulificados. Quando a gente observa
como as coisas são, como flui esse fluxo de energia divina, vital, que dá existência ao mundo e às criaturas. Complementando o que nos diz o Zohar, ele nos fala Vezeu Shiluv Shem Adnut Beshem Havaye. Essa unificação superior, o que ele está nos explicando aqui, a unificação superior. Ou seja, ele vai nos explicar aqui a Sefirah de Malchut, o atributo de Malchut, tem um papel crucial, desempenha um papel essencial. E entender o papel e a atuação do atributo de Malchut aqui é essencial para a gente entender esses conceitos profundos. Então existe Malchut, aqui em primeiro lugar ele está nos explicando, existe como é a Sefirah de Malchut em relação àquilo que está acima dela, e depois ele vai, isso tem a ver com o conceito de unificação superior. E depois ele vai nos explicar como atua, como é considerada Malchut, o atributo de Malchut, ou a força vital divina que emana por intermédio dela, de Malchut, da soberania reinado, como é em relação àquilo que está abaixo dela, os seres e criaturas que se produzem por intermédio dela, que nós vamos ver aí depois o conceito de unificação inferior. Aqui ele está nos explicando, ele está nos levando, nos conduzindo ao entendimento do conceito de unificação superior, ou seja, ele está nos dizendo que Malchut, mesmo sendo fonte de tempo e espaço, de criaturas limitadas, de criaturas que se sentem numa existência própria, que não tem percepção da divindade, etc. Isso é aquilo que está abaixo dela, que é proveniente dela, que vem como efeito da sua ocultação, do seu encobrimento, da sua condensação. Mas na prática ele nos diz que Malchut está vinculada àquilo que está acima dela, as sefirot superiores, que representam a própria essência divina, conforme está e como é acima de tempo e espaço, acima de mundo, de criaturas, e diante dessa essência toda a criação está completamente nulificada. Então, na prática, uma vez que Malchut continua e sempre está enredada e unificada com as sefirot superiores e com a essência divina, portanto, por tabela, tudo que é derivado dela, efetivamente continua anulado diante da divindade. E ele nos diz aqui na linguagem cabalística que é essa unificação superior que ele está nos explicando aqui, que tem a ver com a unificação do atributo de Malchut com os atributos superiores, com a essência superior de Deus, enredamento profundo de Malchut nos atributos mais altos, é representada numa combinação, em combinações cabalísticas dos nomes de Deus, é representada pela intercalação do nome Adne no nome Havaye. Isso mesmo para quem conhece o alfabeto hebraico, lê hebraico sem visualizar as letras, talvez fique um pouco mais difícil de imaginar, mas nós vamos tentar passar isso da melhor maneira que conseguirmos. Então, recapitulando, o nome Adne, Amonai, Adne, está ligado com a Sefirah de Malchut, enquanto que o nome Havaye, o tetragrama Yud-Kei Vav-Kei, está ligado com as sefirot superiores, é a fonte de emanação da luz, fonte inicial de emanação da luz divina, a propagação da luz de Deus, está ligado com Chesed, expansão, bondade, etc. E é explicado na Kabbalah que existem, isso é trazido em alguns Sidurim, também alguns livros de rezas que trazem também, transcrevem essas combinações de nomes em brachot, em bênçãos específicas, cada uma com sua respectiva combinação, formulação, de acordo com o que está explicado na Kabbalah. Então aqui ele está nos falando, na verdade aqui ele vai nos falar de combinações, intercalações desses dois nomes, o nome Adne com o nome Havaye. Ambos os nomes tem em hebraico 4 letras. O tetragrama tem 4 letras, Yud mais Rei mais Vav mais Rei. Yud Kei Vav Kei. Enquanto que o nome Adne também tem 4 letras, Aleph, Dalet, Nun e Yud.
nesse método de intercalação que é descrito na Kabbalah, que representa como uma sinergia, por assim dizer, como uma combinação de forças divinas atuando de uma maneira específica. Então isso representa a combinação dos nomes, que também representa a combinação, a intercalação dos efeitos, dos poderes das distintas sefirot, dos atributos divinos. Então ele nos diz, quando há essa intercalação de dois nomes de Deus, isso significa que há uma sinergia entre dois atributos divinos, como nós falamos que cada nome de Deus indica um dos atributos, uma das sefirot, e que aqueles estão atuando de forma integrada e unificada. Porém, há uma regra por trás disso, que sempre quando há essa intercalação, sempre ela começa pela letra de um dos dois nomes. E aquela letra que vem em primeiro lugar significa que ela predomina, ela prevalece. Que mesmo nessa combinação, mesmo nessa sinergia, há uma combinação, mas o que está prevalecendo nessa associação, nessa combinação, a letra ou o nome que está indicado na primeira letra da combinação. Ou seja, uma vez que as coisas, essa força divina está sendo revelada através desse nome, se fala que o nome que prevalece, que predomina, é o nome que está indicado, cuja primeira letra da combinação, que ele representa a inicial da primeira letra da combinação, enquanto que a força, o poder adicional, ou a característica adicional da outra sefirá, do outro atributo indicado pelo segundo nome, está intercalado dentro dele, está integrado, mas de forma secundária. Aqui nós estamos falando de uma intercalação, em termos cabalísticos, uma intercalação do nome Adne no nome Havaye. Ou seja, como se dá essa intercalação? O primeiro é intercalado o nome Adne no tetragrama. O que prevalece e predomina aqui é o tetragrama. Portanto, nessa combinação, a primeira letra que surge é a letra Yud, que é a primeira letra do tetragrama do Yud Kei Vav Kei. Em seguida vem a primeira letra do outro nome, que é Aleph. Depois vem a segunda letra do tetragrama, que é Rei. E em seguida vem a segunda letra do nome Adne, que é Dalet. Em seguida vai vir a terceira letra do tetragrama, que é Vav. Depois dela vem a terceira letra do nome Adne, que é Nun, e finalmente a quarta e última letra do tetragrama, que é Rei, acompanhada ou finalizada depois pela quarta letra, a última letra do Adne, que é Yud. Olhando para o escrito fica mais fácil de visualizar isso. De qualquer maneira, ele nos diz, aqui quando se fala da intercalação do nome Adne, no nome Havaye, isso significa que há uma unificação, uma intercalação do atributo de Malchut. Adne aqui tem um papel, por assim dizer, secundário. O que prevalece e predomina é o nome Havaye, que indica o transcendental, e o nome que indica a Sefirá de Malchut está absorvido, está intercalado dentro do nome Havaye, dentro do tetragrama, dentro da essência divina. E essa intercalação, essa unificação dos nomes, ela expressa o que? Quando o nome Adne, o nome que indica o atributo de Malchut, está intercalado no tetragrama, isso indica que o atributo de Malchut, com tudo que ele realiza, com tudo que ele efetua, com tudo que ele produz e que é derivado dele, na prática ele está e continua sendo unificado, integrado no tetragrama, na essência divina, conforme nós falamos, a essência divina está acima dos mundos, acima de tempo e espaço. Quando nós falamos que aqui o nome que indica Sefirat Malchut, o atributo de Malchut está integrado no nome Havaye, significa que o próprio atributo de Malchut está integrado, unificado e anulado diante das Sefirot superiores, diante da essência divina, continua assim. Conforme ele nos explica o Alter Rebbe, que Shem Havaye More Sheu Lemala Min Azman, Sheu Haya Hove Veye Berega Echad, como שכתוב בראי מהם לפרשת פנחס, porque Havaye, o tetragrama,
indica que Deus transcende o tempo. Diferente do nome Adna, que ele é Senhor do Universo, tem a ver com o Universo, e o Universo tem a ver com tempo e espaço. Já o tetragrama Havaya indica que ele transcende um tempo, ou seja, que Deus, que ele é passado, presente e futuro, simultaneamente é supratemporal, está acima do tempo, como consta no Zohar, em Rai Mehem, na Parshat Pinchas. Ou seja, as letras que compõem, as 4 letras que compõem o tetragrama, o nome Havaya, elas formam em hebraico também as palavras Hayá, que significa era, Rové, que significa é, e Irie, que significa será. Ou seja, em uma palavra só, nós encontramos os 3 tempos, passado, presente e futuro. Isso indica, quando eles constam e aparecem em uma palavra só no tetragrama, indica que o tetragrama representa uma dimensão divina supratemporal que está acima de tempo e, portanto, também, como nós vamos ver depois, acima de espaço, está acima de tempo, já que ela contém dentro de si, simultaneamente, ao mesmo tempo, passado, presente e futuro. וכן למעלה מבחינת מקום, כי הוא מהווה תמיד את כל בחינת המקום כולו, מלמעלה עד למטה, ולדלת סתרים. Similarmente, Havaya, o tetragrama, transcende o espaço da mesma forma que transcende o tempo, ele também representa aquilo que transcende o espaço. Pois é, Havaya, a palavra, o nome também Havaya vem do verbo hebraico lehavot, que significa dar existência, não só dar vida, mas dar existência, tirar algo do nada, criar ex nihilo. Isso é o nome Havaya, que continuamente isso indica que ele emite, dele deriva uma força divina, uma força vital divina, ainda que de modo indireto é aquilo que dá existência, mehave, a todas as dimensões do espaço, alto, baixo e as 4 direções da rosa dos ventos, ou seja, aquilo que dá vida e existência ao espaço, e, portanto, está acima do espaço, aquilo que faz as coisas existirem, e, portanto, está acima de tudo isso. Essa energia está indicada no nome Havaya, então nós vemos que o nome Havaya está relacionado com as letras que o compõem, com as palavras que eles indicam, com o significado, com o verbo que ele transmite, está indicando dimensões acima de tempo e espaço, portanto, acima do mundo, está relacionado com a essência divina. Ele nos diz, uma vez que o nome Havaya significa aquele que dá existência, se ele dá existência ao espaço, é porque ele está completamente acima do espaço. E aqui o que ele está nos transmitindo e o que ele nos passou nessa passagem, que esse é o conceito de Hudeilah, de unificação superior, quando a Sefirá de Malchut está e continua estando plenamente unificada com aquilo que está acima dela, com as Sefirot superiores ou com a essência divina superior e transcendental, ou seja, mesmo que ela, a Sefirat Malchut, o atributo de reinado, soberania, que encobre, condensa, oculta a luz divina e faz surgir a partir dessa condensação e encobrimento dimensões de tempo e espaço, possibilita o surgimento de criaturas e criaturas que se sentem apartadas e distintas, com identidade própria, autônoma, independentes, etc. Mas na prática, aqui o que ele nos ressalta, baseado no Zohar, etc., que essa Sefirá de Malchut não é uma força separada de Deus, Deus nos livre, não é, é um atributo divino, é um atributo divino que está plenamente conectado, integrado e unificado com a sua matriz, com as forças superiores e com a essência divina. Portanto, ele nos diz, esse é o conceito de unificação superior que está indicado no versículo Shema Israel, ouve, ó Israel, Deus é nosso Deus, Deus é um. Ou seja, para que a gente, como que o versículo aqui cabalisticamente vem nos explicar, que a gente não pense, não se equivoque em imaginar que o atributo de Malchut é um poder independente, é um poder à parte, ou que foi derivado de Deus, mas que depois de derivado já não tem tanto a ver, por assim dizer, para que a gente não pense, não se equivoque, que o atributo de Malchut representa uma força à parte, um poder independente que dá margem à existência dos mundos, que dá vazão à energia, que vai possibilitar a existência dos mundos e criaturas derivados
do atributo de Malchut, que acaba sendo a fonte de todo o universo. E a gente poderia pensar que há uma distinção e separação. Isso que Deus está acima dos universos, acima dos mundos e criaturas, isso se referiria apenas à essência divina. Mas já Sefirah de Malchut, o atributo de Malchut, seria, a gente poderia dizer que é uma força divina, é um poder divino que Deus separou, poderia-se pensar que ele separou da sua essência para dar surgimento e manutenção à existência dos mundos e universos. Então vem o Zohar e nos diz, não é assim, absolutamente não é assim. E de fato, como diz o versículo, Hashem Elokeinu Hashem Echad, que nos fala que Deus é um, que a unicidade plena e completa de Deus consiste em saber e se conscientizar que esse atributo de Malchut, que é a fonte de existência do mundo e universo, assim como são aparentemente separados, apartados, distintos, afastados, etc. Mas, na verdade, esse atributo de Malchut, de soberania, ele está unificado com o que está acima dele, plenamente unificado e integrado. Portanto, mesmo aquilo que é e representa, que é de fato a fonte de energia de todos os mundos, todos os seres e criaturas, uma vez que está unificado com a essência de Deus que transcende o mundo e o universo, que é aquilo que é supratemporal, acima das criaturas, etc. Portanto, tudo que é derivado de Malchut também está anulado diante dessa essência divina. E esse é o significado dessa combinação, dessa intercalação do nome Adne, que o nome Adne que está associado com Malchut, que representa Senhor, que Deus é o Senhor, é o Rei do universo, mas esse nome está enquadrado dentro do tetragrama, e o que predomina aqui, né, nesse conceito de unificação superior, o que predomina é o nome Havaye, é aquele nome que está acima de tempo e espaço, acima do universo, etc. Isso indica que esse nome que fala que Deus é o Senhor, é o Rei do universo, que está ligado com o atributo de Malchut, na verdade, ele está unificado, está englobado, está integrado, está dentro do nome Havaye, do transcendental, está anulado diante dele, portanto, tudo que é derivado dele, todo o mundo, universo, todo o tempo e espaço, todos os seres e criaturas, de fato, nessa visão da unificação superior, tudo está e continua estando de fato completamente anulado diante de Deus, diante do Criador.